Cada evento desse é mais emocionante, né? Tinha gente que trabalhava comigo e falava: João, mas isso é muito frio e tudo, e vocês estão me fazendo sempre me emocionar cada vez mais. O Gabriel, a gente estava junto segunda-feira passada em Belém, e hoje a gente está vendo isso aqui lotado. E eu estava aqui pensando, né, em setembro de 2010, a gente estava numa salinha com 5, 6 pessoas nesse projeto que naquela época era uma maluquice, e a gente discutia qual era o nome que a gente ia colocar no partido. Aí tinham várias ideias: Partido Cidadão, Partido Ideal, e a gente acabou escolhendo o novo, né? E passados esses 8 anos, ver onde é que a gente chegou hoje, realmente é impressionante, e é muito mérito de vocês, das pessoas que estão aqui assistindo, dos voluntários do Novo, e agora de todas as pessoas que saíram da zona de conforto para se candidatarem. Então, eu queria falar um pouco do histórico do Novo e falar um pouco sobre essa eleição, né? Primeiro, eu acho que só para me apresentar, quem não me conhece, eu tenho 55 anos, sou casado, meu pai era médico paraense, minha mãe é dona de casa, nasceu em Natal, Rio Grande do Norte, eu sou casado, minha esposa é de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. E eu tenho 3 filhas, uma delas inclusive ela me ajuda muito aí tem me ajudado bastante em todo esse processo de campanha. Eu fiz engenharia civil, fiz administração de empresas, no meio das duas, porque uma fazia de manhã e outra de noite, fiz estágio em engenharia e sempre pensei em trabalhar em engenharia. E lá pelas tantas, quando eu me formei, o mercado estava muito ruim, tinha um amigo que trabalhava no banco, no Citibank, tinha um problema de trainee, falou: João, vamos para lá. Eu falei: mas banco eu não conheço muito. O fato é que eu acabei entrando, fiquei lá 3 anos, depois vim para um banco aqui em São Paulo que estava começando, e fiquei cerca de 25 anos no mercado financeiro, né? E nunca tinha me envolvido na política. É engraçado, com meus amigos, eu sempre gostei muito de fazer esporte. O Bernardinho falou negócio de Ironman, e outro dia, conversando com um deles, ele falou: João, a gente ficava 4, 5 horas pedalando, você nunca falava nada de política. Da onde veio essa ideia de se meter em política, né? Mas na verdade eu nem queria me meter em política, porque a gente foi, o desejo em algum momento da minha vida foi dizer o seguinte: bom, eu queria devolver um pouco para a sociedade aquilo que eu recebia. E podia até, a gente chegou na época a pensar: bom, será que a gente monta uma ONG e ajuda a instituição de caridade? E eu sempre fiquei agoniado, porque eu dizia o seguinte: bom, mas tudo isso que as ONGs, essas instituições estão fazendo, estão querendo fazer, quem deveria estar fazendo é o Estado, e a gente já coloca o dinheiro lá bastante dentro do Estado. Por que a gente não vai mexer no Estado e melhorar a gestão dele, fazer com que ele de fato funcione melhor? Só que aí, quando eu me aproximei de alguns políticos lá no Rio, 2 coisas me vieram muito a clara, assim. Primeiro, que o Estado era feito para privilegiar quem estava lá, e segundo, não era com aquelas pessoas que a gente ia fazer a mudança. E a gente aí se meteu nesse projeto meio maluco, que era construir um partido político, né? Diferente do que estava ali, e com a cabeça do eleitor, né? Não com a cabeça dos políticos. E sempre foi muito difícil, porque desde o primeiro momento a gente sempre viu: não, vocês não estão fazendo certo, não é assim que faz na política. E a gente, ao longo do tempo, eu gosto de comentar isso, porque é verdade, ao longo do tempo a gente foi aprendendo que o certo não era o que a gente queria, porque o certo estava dando errado. Então, fazer exatamente da mesma forma, a gente não ia chegar a lugar nenhum, né? E com isso a gente conseguiu, então, com muito trabalho, acho que tomando alguns riscos, mas eu estava pensando, o chefe estava falando negócio de risco, e assim, na verdade, tomando riscos que você cresce, né? Eu sempre gostei de tomar risco no emprego, de tentar outra coisa, de arriscar, claro, sempre analisando os custos e benefícios, mas assim, é quando você toma risco que você cresce, é que você sente que está usando a sua capacidade, que você sente que está evoluindo. Então, eu sempre gostei de fazer isso na iniciativa privada, e eu acho que o partido foi exatamente isso. A gente não sabia muito onde ia dar, e eu já vou falar sobre isso, falando um pouquinho das eleições desse ano, mas assim, eu sempre entendi que a gente deveria fazer alguma coisa, não dava para ficar sem fazer nada, e a frustração de não fazer nada seria muito maior do que a frustração da gente tentar e fazer alguma coisa e dar errado, né? Então foi por isso que a gente embarcou no Novo, tendo sempre princípios e valores e um compromisso de fazer as coisas certas. E eu diria que é algo que eu tenho notado muito nessa campanha, e acho que está claro em todos os candidatos do Novo, é a gente ser simples, né? Acho que na política falta isso, simplicidade. A sensação que eu tenho quando as pessoas entram para o mundo público com tanto benefício, com tanto privilégio, com tanto poder, elas se deslumbram, né? E é isso que a gente não quer. Acho que esse deslumbramento com a política, da pessoa achar que virou autoridade, é que fez com que a gente fosse tão mal na política, e acho que é esse o principal exemplo, e acho que talvez um dos maiores legados que a gente quer deixar com as pessoas do Novo. E a gente quer ter pessoas que nos representem lá, mas que sejam igual a nós, não sejam diferentes, né? Então, é interessante que
de todo dia experimentar alguma coisa sobre isso. Então você vai dar uma entrevista num lugar, aí chega de Uber e vai lá com 2 pessoas te acompanhando, aí o pessoal fala, bom, mas acabou de ter um outro candidato, ele mandou antes uma equipe de segurança, chegou de helicóptero, fez um monte de coisa. Falou, mas não é isso que funciona. Quer dizer, a gente realmente tem que ser mais simples para as coisas funcionarem. Hoje você tem a internet, você tem as mídias sociais. Por que esse distanciamento, né? Então, acho que esse é um exemplo que a gente está deixando para realmente mudar a política. Mas o fato é que, com muito trabalho, a gente conseguiu colocar um novo. E a gente sempre diz o seguinte, esse é um projeto de longo prazo, porque a gente não vai fazer atalho, a gente vai fazer as coisas corretas, a gente não necessariamente vai fazer o que seja melhor, até porque o que é melhor você nunca sabe, você só sabe depois o que é melhor, então é melhor sempre você fazer o certo, né? E foi com esse cenário, quer dizer, com essa cultura que a gente montou a organização, está reunindo essa quantidade de pessoas aqui. Isso eu queria dividir com vocês, isso tem sido assim frequente em todos os lugares. Essa semana eu estive lá em Belém, depois a gente esteve em Florianópolis, em Criciúma, e lotado de gente que conhece o novo, que fala, eu conheci você ontem, soube aqui pelas mídias sociais e hoje já me filiei. Quer dizer, o desejo de mudança da população brasileira é enorme. E o Bernardinho falou isso, quando eles conhecem o novo, conhecem as propostas, as pessoas se engajam, porque não tem como ser diferente, porque a gente está falando a verdade. Não necessariamente a pessoa vai concordar com 100%, a gente não concorda com 100% de nada, né? Eu até brincava, quando terminava uma apresentação do novo, alguém se aproximava e falava, João, eu gostei de tudo, só aquele ponto lá que eu discordo de vocês. Eu falei, sensacional, você só discorda de um ponto, nos outros partidos a gente discorda de quase tudo, né? É o grande diferencial do novo. Agora eu queria falar muito da eleição, né? E acho que assim, do papel de cada um de nós. Eu acho que a gente tivemos uma crise política, tivemos a crise econômica, tivemos a Lava Jato, o Brasil está esperando há 2, 3 anos, tiramos a Dilma, e aí veio o Temer, impopularidade, o país não cresce, melhorou um pouquinho, mas não sai disso, 13 milhões de pessoas desempregadas, 5 milhões de pessoas que nem procuram emprego, um monte de gente na informalidade, ninguém investe, esperando o Brasil melhorar, o resto do mundo crescendo quase 4% ao ano, o Brasil ali lutando para crescer um pouquinho mais de 1%, não tem dívida externa nenhuma, não tem crise externa nenhuma, tem a crise nossa aqui. E a gente estava sempre esperando o seguinte, bom, mas a eleição vai chegar e a gente vai mudar, né? E aí sobre isso que eu queria falar. Eu acho que infelizmente, e não é por nossa culpa, mas eu acho que é muito dos políticos e muito do que a gente tem ouvido, essa eleição está sendo transformada na eleição do medo. É o medo que o PT fique, é o medo que o PT não saia, é o medo que alguém entre e não faça a gestão direito, é o medo do extremismo. E a gente não precisa transformar essa eleição no medo. A gente tem que ter uma eleição da esperança. É isso que a gente quer. Então, eu acho que é fundamental a gente ter essa postura da esperança, né? E não do medo. E eu acho que não tem exemplo melhor que o Partido Novo. Quando a gente começou, como eu disse, 7 pessoas numa sala e depois aí eram 11 para coletar 1 milhão de fichas, eu falava, a gente não vai, eu botava a mão na cabeça, esse negócio vai ser impossível. E aí olha o que aconteceu passado esse tempo. A gente está participando da primeira eleição do Novo a nível federal. Primeira candidatura à presidência da República. E aí a gente olha, e eu estou vendo isso hoje, eu nunca fui uma pessoa pública, nunca fui uma pessoa conhecida, o Novo também não, e a gente começa a ver, empatado nas pesquisas com Marina e Alckmin, à frente de partidos tradicionais como o PMDB, como o mesmo pessoal que está aí já há muito tempo, sem tempo de televisão, sem cobertura diária das mídias, com 5 segundos, sem usar dinheiro público, sem fazer coligação, sem ir para nenhum debate, e isso acontecendo quando todo mundo diz, bom, agora quando começar o tempo de televisão, aí vocês vão sumir, quando pregarem o voto útil, vocês vão sumir, quando vocês não usarem dinheiro público, vocês vão sumir também, quando vocês não fizerem coligação, vocês vão sumir, e a gente vai fazendo tudo ao contrário, a gente vai crescendo, mostrando que dá para mudar, só depende de nós. Eu diria o seguinte, tem trabalho do Novo, mas tem muito mérito de todos vocês que estão aqui. Em determinado momento da política, eu acho que isso que ficou de mais importante em toda aquela crise que a gente teve nesses últimos anos, da pior recessão da história do Brasil, foi o seguinte, vocês assumiram um protagonismo.
Quando vocês estão saindo de casa numa segunda-feira para vir aqui falar de política, é porque vocês sabem o seguinte: quem vai decidir o destino da nação são vocês, não é mais os políticos tradicionais. E essa força, junto com tecnologia, com mídias sociais, com a vontade de vocês de mudarem, não precisa fazer com que a gente fique refém de uma eleição do medo, que estão nos vendendo, vota naquele, porque senão você vai levar aquele outro. Vamos fazer as coisas certas, vamos votar em que a gente acredita. Eu queria dar um depoimento que isso aconteceu em todo o histórico do Novo, né? Em vários momentos a gente planejava alguma coisa, falou, olha, a gente vai ter esse planejamento, isso aqui vai dar certo, e a gente vai fazer isso, e depois vai fazer isso. Muitas vezes aquele planejamento não acontecia, e era interessante. Eu sempre discutia com a minha esposa, com o Rosa, ele passava assim 6 meses, 1 ano, e aquilo não necessariamente tinha acontecido, mas a gente sempre tinha tomado a decisão que a gente julgava mais certa, mesmo que não parecesse que aquilo era o melhor caminho. Passado um tempo, e você na vida só consegue ver isso depois, porque você não consegue prever o futuro, todas aquelas decisões que a gente não tomou porque achou que era melhor e tomou porque achou que era certa, passado depois, quando a gente chegou lá na frente, a gente viu que aquilo era o melhor a fazer. Então a gente não tem certeza nenhuma do nosso futuro. A única certeza que a gente tem é que a gente tem que fazer as coisas certas hoje, né? Então acho que é isso que a gente faz. Nós temos uma eleição totalmente em aberto ainda. A gente sabe que tem 2, 3 pessoas que estão despontando, mas por outro lado, a gente não quer a nossa sociedade dividida, a gente não quer mais o nós contra eles, e principalmente a sociedade hoje, como eu disse, está muito mais participativa. Nós iremos influenciar qualquer que seja o resultado nos destinos da nação, porque a gente está presente, a gente está participando. Esse é o maior legado que a gente tem que ter. Agora, eu acho que é mais importante a gente agora fazer o que a gente acha correto. Votar nas pessoas boas que estão renovando, gente que veio de fora da política, que não usa dinheiro público, que não está lá para se aproveitar, que não está fazendo coligação, que dá uns bons exemplos. Isso é fundamental, não só para essa geração nossa que está vindo aqui, mas para as outras gerações. Tem gente aí, eu por acaso estava lá em Florianópolis, estava comentando com vocês, sexta-feira, um evento lá em Criciúma, no final veio um casal, um filho, 10 anos de idade. Falou, não, ele queria vir, queria votar em você, mas ainda não pode. São para essas pessoas, aqui mesmo, já tive aqui com o Eduardo, aqui também, de 12 anos, são para essas pessoas que a gente tem que dar o exemplo de que nós estamos fazendo as coisas certas e não que a gente está caindo na mesma armadilha de fazer aquilo que é mais cômodo. Não é o mais cômodo que vai resolver a nossa vida, é fazer o mais certo. Por isso, inclusive, que o Novo defende muito a questão das liberdades. O Estado sempre tratou os brasileiros como sendo crianças. Tem que cuidar do nosso fundo de garantia, tem que exigir o voto obrigatório, não pode ter porte de armas, nada disso, porque o Estado diz o seguinte, eu vou definir o que você pode e o que você não pode fazer. O brasileiro cansou de ser criança. A gente está assumindo o protagonismo e a gente tem que fazer aquilo que a gente acha certo. Acho que esse é o principal. Eu queria dizer para vocês que a gente está muito otimista. Eu sempre fui assim, muito racional, talvez até muita gente falava, João, mas olha, para ser político você tem que pegar mais no coração e tudo, mas eu sempre falei assim, mas se eu for fazer uma coisa que não sou eu, vai soar falsa, vai parecer falso. Eu não posso parecer falso porque não vai funcionar. E sempre, quando eu entrei para a política, nesse processo todo, eu sempre assumi um compromisso comigo mesmo. Eu vou fazer e vou ser quem eu sou, sem mudar, né? E acho que isso tem ajudado bastante. E aí eu queria dizer para vocês por que eu estou otimista, né? É óbvio que a gente tem uma outra pesquisa que a gente questiona, mas assim, por que eu fico otimista? Porque a gente enche todos os lugares que vai com esse, né? Antigamente eu dizia que tinha 1% das pessoas que nos acompanhavam em todos os lugares, porque era aquele 1% das pesquisas que lotava tudo. O pessoal tomava avião, e agora eu comecei a ver que são os 4%, e agora eles nos acompanham não só nos eventos, nas ruas. Então, todo lugar tem um monte de gente que está lá, que conhece o Novo, está falando. Hoje eu estava contando, deu uma pequena data aqui em Campinas, todo mundo, vou votar no Novo, conheço vocês, vim aqui descer para bater uma foto, porque eu vi que você estava dando uma entrevista na rádio. Então, está crescendo muito. Nas mídias sociais, há um mês atrás, a gente tinha um engajamento de 400 mil pessoas. Agora, nosso engajamento é mais de 2 milhões de pessoas.
Em agosto, para vocês terem uma ideia, o meu nome foi o nome mais procurado no Brasil no Wikipedia, de todos os assuntos. Por quê? Porque as pessoas querem renovação. A gente tem que aproveitar essa oportunidade. De novo, quando a gente fez o novo, a gente imaginou que era um negócio de mais longo prazo, mas também a gente não imaginou que o Brasil chegasse tão rapidamente na situação de crise que está hoje. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte: só depende de nós. Dá para mudar, são 20 dias de muito trabalho, a gente está trabalhando bastante, todo mundo aqui, o Checker, o Diogo da Luz, a André, que não está aqui, que está fazendo outro evento paralelo, o Christian, que é meu vice, está também em outro evento paralelo, aqui os deputados federais, deputados estaduais do Novo, está todo mundo com energia muito boa. Então, e vocês também. Exato. Então é o seguinte, olha, mensagem final. Vamos transformar essa eleição, não da eleição do medo, mas na eleição da esperança. Vamos votar certo, vamos falar com as pessoas, vamos disseminar as ideias, vamos compartilhar, vamos participar nas mídias sociais, com os grupos de WhatsApp, com os amigos de vocês, e dá para mudar. Dá para mudar e dá para a gente chegar lá, ir para o segundo turno, e se a gente for para o segundo turno, a gente vai ganhar. O recado do candidato João Amoedo. Muito interessante o que ele disse.